Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui hoje. Gostaria de agradecer também ao convite do pessoal da Outerprem por estar aqui. E vamos falar então sobre a norma de desempenho e a aplicação na alvenaria. Antes, só explicar um pouquinho da Giner. Bom, ele já me apresentou. Eu sou a Raquel, engenheira acústica, mestre pela Politécnica da USP. O time da Giner ele é bem multidisciplinar, então a gente tem tanto engenheiros acústicos como engenheiros mecânicos, civil e arquitetos. E é uma empresa que está no mercado desde há 25 anos, desculpa. Então a gente tem a câmara acústica, é um laboratório acreditado pelo Inmetro, temos alguns kits de desacoplamento estrutural, como o damper. Enfim, eu vou falar um pouquinho agora sobre a aplicação da norma. Quem quiser nos seguir nas redes sociais, a gente sempre posta cases novos, itens interessantes, curiosidades sobre o mundo da acústica. Bom, então vamos para o tema de hoje, né? Primeiro, como que a norma de desempenho conseguiu desenvolver, né, os fornecedores de blocos, por exemplo? É um item que ao longo desses 10 anos de norma mudou bastante o mercado, e tudo isso por causa dos projetos acústicos também. Então, para fazer um projeto acústico lá na Giner, a gente precisa do desenvolvimento de blocos, a gente precisa desse desenvolvimento do mercado, de todos os fornecedores, tanto de esquadria, de blocos, de tudo, para a gente poder também entregar um produto melhor para o nosso cliente final, que são as construtoras e incorporadoras, certo? Então, qual que é o nosso objetivo da Giner? É trazer economia para a construtora e incorporadora. Como? Através do desenvolvimento dos nossos fornecedores. Até no final eu vou citar um case que a gente devesse, por exemplo, indicar um bloco preenchido com ground, a gente conseguiu substituir por um bloco acústico, com desempenho igual ou até similar. Então, isso seria trazer economia para a construtora e incorporadora, mantendo o desempenho acústico do projeto, né? E como que a Giner consegue fazer isso? Por meio de tecnologia. A gente tem tecnologia para realizar as simulações das edificações e, inclusive, tecnologia para ajudar os fornecedores a desenvolver um bloco melhor. Então, tudo isso graças à tecnologia que hoje a gente está bem desenvolvido em relação a isso. Bom, explicando um pouquinho do fluxo de um projeto, né? A gente tem primeiro... o laser não funciona, mas tudo bem. A gente tem o relatório de classificação sonora, que seria o mapa de ruído, o relatório das simulações, que é onde a gente verifica essas duas partes iniciais das simulações. Qual seria o ruído daquela paisagem, se é classe de ruído 1, ou 2, ou 3, para definir o desempenho da fachada, né? E o relatório das simulações, que vai indicar se aquela divisória está ou não atendendo a norma de desempenho. Após a obra, a gente tem os ensaios em loco, que seria essa aferição final para validar se está atendendo ou não o desempenho da norma. Então, tudo isso seria um fluxo de um projeto acústico, e a gente vai falar um pouquinho agora só sobre a parte da simulação, as simulações de desempenho relacionadas à alvenaria. Então, como que funciona uma simulação? A gente tem que sempre dar um dado de entrada no nosso software, que seria o nosso input, que são os dados dos blocos, que seria essa parte inicial. Então, é fundamental a gente ter qual é o desempenho acústico do seu bloco, qual é o desempenho acústico da sua esquadria. Porque quanto mais preciso a gente tiver esse resultado, eu brinco que é o mais plus, que tem o RW51, e ele é ensaiado em laboratório com um ambiente controlado, tá? Se o fornecedor do bloco não tiver o laudo em laboratório, esse aqui, que seria o ideal, são esses dados que a gente coloca na nossa simulação, não um dado global, e sim os valores por frequência, a gente utiliza esse manual de desempenho da própria Blocos Brasil, que inclusive estão aqui, né? Que a Giner realizou um capítulo inteiro deles, do Blocos Brasil, através das simulações. Então a gente desenvolveu esse capítulo deles através das simulações, com a tecnologia que a gente tem, para chegar, por exemplo, se eu tenho um bloco de 14 tem resistência de 10 MPa, as espessuras XYZ, qual que seria possivelmente o desempenho acústico desse bloco? Então a gente consegue simular isso, e isso tudo está no manual ali da Blocos Brasil. Aqui é só um exemplo, tem vários casos, tem 7 situações que a gente simulou e está no manual deles, que dá para baixar. Porém, lembrando que isso não seria o ideal, isso é uma simulação. O correto é vocês fazerem um ensaio num laboratório como IPT, ou Unicinos, enfim. E se vocês, mesmo assim, não se encontrarem em nenhum desses itens de bloco, a gente consegue simular através desse software, que a gente consegue
simular qual que seria a curva desse bloco. Para isso, a gente precisaria do peso do bloco, dimensões do bloco, as espessuras das paredes e a resistência estrutural do seu bloco. Então, a gente consegue ter uma estimativa de qual seria esse índice de redução sonora, que é o nosso RW. Por que olhar somente o valor global, né, do RW não é um item interessante? Eu tenho aqui duas situações de blocos diferentes, um com RW50 e um com RW51, porém a curva dele é totalmente diferente. Então, enquanto um consegue atenuar as altas frequências, o outro não. Por isso que é importante sempre analisar a curva do bloco. E isso tudo a gente cuida nas nossas simulações. Teria o áudio aqui, mas a gente não tem, então eu vou passar. Bom, e agora, analisando como é que a gente chega nessa situação real aqui da obra, né? Após a realização, dado que a gente tem os dados ensaiados no laboratório do nosso fornecedor. Para analisar a norma de desempenho, então, a gente vai analisar todas essas divisórias, que seriam nossos DNTWs. Não vou entrar agora nessa seara do que é cada letrinha e valores aqui, mas só para vocês entenderem, pegando uma planta arquitetônica, a gente teria aqui a situação dormitório com dormitório. Qual que seria esse DNTW para a norma de desempenho, né? Seria maior ou igual a 45. Se eu tiver sala separada por hall e sala, qual que seria essa divisória? Então, tudo isso são as interferências da norma 15575 que a gente analisa. Comparando com o Brasil, o desempenho mínimo da norma, a gente estaria aqui nessa situação. Comparando com os outros lugares do mundo, que é o mínimo dos outros lugares do mundo, a gente está muito longe de garantir conforto acústico para o pessoal. Então, quando a gente fala de norma de desempenho, a gente não está falando de conforto acústico. Isso é importante ter essa ciência para até mesmo não confundir o cliente na hora de vender o seu produto final, né, de uma edificação. Bom, indo para a parte da simulação, então, do DNTW. A gente realiza essas simulações através de softwares, que no caso a gente usa o SonarCTET, e com ele a gente consegue analisar o que está ou não atendendo. Muitas vezes, por exemplo, numa divisória entre dormitórios, seria essa situação aqui, não é somente a questão da divisória que não passa. Se a gente colocar uma laje muito esbelta, ou uma área de janela muito grande, esse ruído vai ser transmitido entre as janelas, por exemplo, ou entre o sistema de piso, e não pela divisória em si. Então, com isso, a gente consegue analisar o caminho de transmissão e fazer a atenuação correta de onde é o local necessário. Então, com isso, por exemplo, muitas vezes, essa divisória entre suítes não está atendendo. Não é por causa do bloco em si, e por causa da área da janela ou do sistema de piso. A gente consegue analisar isso através das simulações. Aqui é um exemplo legal. A gente tem o mesmo bloco instalado em ambientes de volumes diferentes. Porém, mesmo utilizando o mesmo bloco, esse resultado da norma será diferente. Por quê? Porque isso depende do volume e das suas transmissões secundárias. Então aqui a gente tem o mesmo bloco num volume menor, a gente teve um resultado de 42. Já o mesmo bloco num volume maior, a gente teve um resultado de 47. Então, numa situação não atendeu e outra atendeu. Isso se deve por causa de toda a interferência da construção. Então, uma coisa é o desempenho do produto, como o desempenho acústico daquele bloco, e outra situação é esse bloco aplicado naquela edificação, que vai depender de outras interferências. E quando a gente tem alvenaria estrutural, com bloco com várias resistências, isso também muda. À medida que o nosso MPA vai diminuindo, esse desempenho acústico vai piorando também. Então, sempre quando é prédio de alvenaria estrutural, a gente teria que avaliar conforme os pavimentos, conforme a resistência do bloco, porque senão isso muda também o desempenho da edificação. Bom, feito todo o projeto, todas as recomendações, a gente vai para a parte das medições. O laboratório da Giner é acreditado pelo Inmetro desde 2019, então todos os nossos ensaios vão com o selo do Inmetro junto. E para o caso das divisórias, a gente sempre analisa com uma fonte sonora do decaedra de um lado e do outro lado, no ambiente receptor, o sonômetro para fazer as aferições, né? Aqui é uma evolução dos ensaios no Brasil ao longo desses últimos 10 anos. Então a gente pode observar que isso tem crescendo, então todo mundo está fazendo mais ensaios ultimamente, a gente tem tido mais ensaios, o que é bom, a gente consegue caracterizar melhor, né, o nosso desempenho do Brasil. E
a câmera acústica que a gente tem desde 2019, que é uma ferramenta extraordinária, inclusive temos ela ali, a Giner também possui ela, que a gente consegue analisar onde está vazando o som. Literalmente a gente consegue enxergar o som, né? Então a gente aqui consegue analisar numa esquadria onde está faltando aquela vedação específica. Ou até mesmo, acho que eu não consigo dar play no vídeo. Eu consigo dar play no vídeo? Deixa eu ver se ele consegue dar algum play, porque aqui é uma situação de uma divisória que não estava atendendo a norma. E com a câmera acústica foi possível detectar que a falha estava na questão das caixinhas elétricas que estavam juntas e também na infraestrutura do ar-condicionado aqui em cima. Então foi possível analisar isso. A câmera acústica a gente consegue enxergar, né, onde está esse vazamento sonoro. Se não dá um problema, não, tudo bem, não. Ele não conseguiu. Conseguiu. Ó, aqui a câmera acústica funcionando. Então a gente consegue literalmente enxergar o som. E foi possível perceber que a maior vazamento sonoro estava vindo da caixa elétrica, que era o grande problema da divisória. E daqui em cima, que eram as instalações de ar-condicionado. Então aqui é a câmera acústica na prática para poder enxergar o som. Acho que posso passar. Então aqui ó, a foto, então, mostrando direitinho onde que estava o problema daquela divisória. Aqui também é outra situação que a gente averiguou com a câmera acústica, que não estava atendendo essa divisória na obra, foi ver, a câmera acústica apontou que era aqui, a gente pediu para retirarem o reboco e deu aqui o vazamento, que é essa falta de argamassa na junção dos blocos. Então, pequenos detalhes construtivos que acabam impactando, né, na construção, no resultado final do desempenho. Bom, e o que toda essa experiência nossa em medições ao longo desses 25 anos de história da Giner traz, né? Hoje a gente tem mais de 1000 ensaios realizados em obra, que a gente comprovando, a gente podendo comparar os nossos ensaios medidos e simulados. E a nossa diferença é de 1 decibel, ou nada. Então aquele valor que a gente simula realmente é aquilo que acontece depois na prática. Então a gente consegue comparar o resultado simulado com o medido e esses resultados estarem coerentes, o que é muito bom. Se não atendesse, a gente iria verificar com a câmera acústica e identificar onde que está o problema, que certamente é algum problema construtivo, tipo isso da caixa elétrica. Aqui tem um case bem rápido para explicar como a tecnologia ajuda, né? É um case que a Giner fez, inclusive, junto com a Outerpren, que tem blocos acústicos. É uma obra para atender o desempenho intermediário da norma. A gente simulou. Seria necessário groutear os blocos e daí início surgiu o lançamento desse bloco desempenho mais plus mais da Outerpren, que a gente conseguiu substituir o grout por esse bloco. Então aqui a gente tem o RW do bloco simulado com todas as interferências da edificação e após a medição final a gente conseguiu esses resultados para atender o desempenho intermediário. Então a gente conseguiu trazer economia e redução de homens-horas na obra. É isso, pessoal. Estou aberta para perguntas. Espero que tenham gostado.